Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui e temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações, mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de recebermos de coração aberto tudo que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua palavra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Aleluia! Como fazer grandes escolhas? Meus irmãos, minhas irmãs, queridos convidados, você que nos acompanha pela internet também, é maravilhoso, a gente tem uma vida cheia de possibilidades, de realidades extraordinárias, mas a gente não precisa viver a vida só nessa perspectiva terrena. Nós podemos viver numa perspectiva muito maior. Então, como fazer grandes escolhas? Você não tem só a terra, você não tem só os recursos deste mundo. Claro que tudo que Deus fez é uma bênção, que está disponível para todos nós. O sol hoje brilhou sobre justos e injustos. Nós recebemos de Deus a chuva, recebemos de Deus o ar, recebemos de Deus oportunidades que Deus dá para toda a criação. Não precisa ser crente, não precisa ser convertido para receber muitas coisas que são inerentes da vida na terra, que Deus, como um bom pai, dá para todos. Amém ou não amém? Quem reconhece e quem não reconhece. Quando o sol brilha, não pergunta a fé de ninguém. Quando a água brota da terra, não se direciona para quem é bom, para quem é crente. Então, Deus é um bom pai, criador e sustentador, tem o mundo em suas mãos e a cada novo dia Ele dá de presente um novo dia, uma nova semana para todos os seres humanos, homens, mulheres, em todo lugar. E muitas pessoas vivem a partir da sua realidade, desfrutando de tudo isso e ignorando que Deus existe e que Deus tem muito mais para aqueles que o amam. Porque olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Deus aí? Então, pense assim, você tem disponível essa semana todos os recursos naturais da terra que Deus preparou para todo ser vivo, toda a criatura. Mas Ele tem mais, diga comigo, Deus tem mais. Mas para aqueles que o amam, para aqueles que querem fazer a sua vontade, para aqueles que querem fazer as escolhas de Deus do jeito de Deus. Então Deus tem mais e Ele quer fazer mais. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, versos 15 a 21. Neste texto, Paulo escreve da cadeia em Roma, já no final da sua vida, quando ele estava preso, aquela igreja que ele plantou lá em Éfeso, atual Turquia, região da Ásia Menor, onde ele passou 3 anos, onde ele ganhou e discipulou, onde ele pôde ser mentor e pai espiritual de Timóteo, de Tito, de outros filhos na fé. E essa era uma igreja saudável, uma igreja amorosa. E ele escreve a esta igreja e diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam como insensatos, quer dizer, como pessoas que não têm sabedoria, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18, olha só, uma escolha. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É uma escolha ou não é?
falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Então, como fazer grandes escolhas? Michael Bredot, um pastor que nós amamos tanto, tem sido um mentor para nós, que nos ajudou a lapidar a visão bíblica de uma igreja família. Ele diz o seguinte: como discípulos de Cristo, somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. O que ele está dizendo, e que concordo plenamente com ele? Que nós não podemos viver só a vida como discípulos de Cristo no plano do mundo natural. Nós temos que viver no plano do mundo sobrenatural. Querida igreja, irmão e irmã, se você não crê nisso e você está vivendo uma vida só na realidade terra a terra, que diferença faz a sua fé? A fé é algo sobrenatural. Se você não escolher viver no plano do sobrenatural, não adianta você orar, porque oração é sobrenatural. Oração não é um monólogo. Oração é uma conversa com Deus. É eu falando aqui, Deus me ouvindo. Todo-poderoso, o grande El Shaddai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que está no governo de tudo. E eu estou falando com Ele, isso é oração. Jejum não é dieta. Jejum é uma escolha de uma disciplina espiritual. Quando você faz uma dieta, você pode quebrar, mas quando você faz um jejum, é um acordo com Deus, é uma aliança. Ele te sustenta, Ele manda os seus anjos te sustentar, porque é algo espiritual. Dízimo é você entender que isso é algo espiritual, porque não é seu, você com alegria devolve a parte do Senhor. Então, quando eu entendo que a minha vida na terra, ela desfruta dos benefícios de tudo que Deus criou na vida natural, mas eu escolho viver além disso, eu vivo na perspectiva como discípulo de Cristo para uma vida sobrenatural, a minha vida vira para um outro nível. Eu passo a ser Joe, de outro nível, de outro mundo, não é? Porque eu agora tenho recursos do céu para viver na terra. Eu tenho a escolha da oração, eu tenho a escolha do jejum, eu tenho a escolha do amor, eu tenho a escolha do perdão, eu tenho a escolha de deixar a Bíblia falar a última palavra na minha vida. Então, como discípulo de Cristo, de fato, somos chamados a um estilo de vida acima das impossibilidades. Uma vez o Rick Warren, pastor, amigo nosso lá na Califórnia, ele disse, e eu vou repetir isso para você: você tem um dicionário em casa, faça um ato profético essa semana, pega aquele dicionário que você tem na escrivaninha lá e procura a palavra impossível, risca e faz uma oração. Eu escolho viver na perspectiva do que o anjo disse a Maria: para Deus nada é impossível. Então aquela causa que você está lutando lá, lembre-se, Deus é o Deus do impossível. Então aquela pessoa pode se converter, por mais dura que ela seja. Aquela criança pode ser curada, aquela pessoa pode voltar, aquela porta pode se abrir, porque como discípulo de Cristo você escolhe viver num nível que não crê em impossível. Agora, é muito importante você se lembrar que as suas atitudes no dia a dia vão determinar a sua altitude. Como discípulo de Cristo, entenda, Ele não faz acepção de pessoas, mas faz de atitude. Então, num auditório como esse, todos estamos aqui juntos, Deus ama a todos, a igreja também, recebemos a todos. Mas Deus está sabendo e está olhando agora quem está buscando Ele intensamente, seja na hora do louvor, na hora da oferta, na hora da adoração, na hora da oração, na hora da palavra, porque Ele anda por toda a terra procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas quando Ele vê alguém buscando e ativando fé de uma maneira diferente, isso atrai o coração de Deus. Por que quando Zaqueu subiu na árvore, chamou a atenção de Jesus? Um baixinho sobe numa árvore e faz o que ninguém fez. Jesus passa, o que esse cara está fazendo aí? Então, a atitude de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. A atitude de uma pessoa vai trazer
de fato, um diferencial sobre o que Deus quer fazer com aquela pessoa. Aquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos teve uma atitude diferente. A mulher com uma hemorragia, com um fluxo de sangue há 12 anos. O que acontece? Ela toca Jesus de uma maneira diferente, tem uma atitude de fé diferente. Então, que em nome de Jesus, eu e você possamos nessa semana tocar o céu pela nossa atitude na terra, de decidir crer, de escolher crer, além do natural e viver no sobrenatural. Por isso vamos poder fazer grandes escolhas. Vamos fazer escolhas que o mundo não vai fazer, porque o mundo vai viver só na realidade do normal, e nós vamos escolher viver na realidade do plus, do sobrenatural. Amém ou não amém? Tudo na vida, gente. A Bíblia, eu não sei se você acredita na Bíblia como eu acredito. Amém ou não amém? Eu acredito. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo vai acabar. Você acredita? Eu acredito. A Bíblia diz que os sinais, as dores de partos estão se tornando cada vez mais fortes. E nós estamos aí à porta da volta de Jesus. Essa situação de ameaça de guerra atômica. Eu estava conversando com um médico essa semana sobre a quantidade de doenças que vem em virtude de alteração do nosso próprio gene. É impressionante. Porque, gente, tanta vacina, tanta manipulação transgênica de alimentos, da água, do ar, de medicamento. A gente toma um remédio para curar uma coisa, só que aquilo, o corpo é o mesmo. Isso, claro que tem efeitos. Então, hoje, a realidade de crianças com necessidades espirituais está crescendo assustadoramente e vai continuar crescendo. Porque toda a nossa genética está sendo alterada com tanta medicação, com tanto alimento transgênico, com tantas mutações genéticas. Todo dia um vírus diferente, todo dia uma medicação diferente, e tudo isso, e o mundo todo viajando a jato, todo mundo se encontrando. Então o que a gente percebe? O mundo mudou. A química do organismo também está mudando, e é uma realidade. Agora, isso para nós é novidade, gente? Não, porque está tudo na Bíblia. A Bíblia é o livro mais atual do que qualquer jornal que vai sair amanhã. Tudo o que está acontecendo no mundo, situação da violência, situação da imoralidade, situação de guerra, situação da perda de valores, nada para nós ficamos tristes, mas nada nos pega de surpresa, porque está tudo escrito. Aí essa semana, eu vi uma notícia, em 2001, o presidente Obama já tinha admitido, olha que coisa interessante. Em 2001, o G1 aqui no Brasil noticiou que Obama admite que o governo dos Estados Unidos tem registros oficiais de OVNIs. Gente, é um ex-presidente. E ele diz que o seu governo tem esse registro. Essa semana, um general de alta patente dos Estados Unidos, olha só o que diz, coloca aí a outra matéria. Pode colocar a outra aí. Um general, ex-oficial da inteligência, diz que Estados Unidos tem veículos alienígenas intactos. O que eu quero dizer com isso? Pastor, o senhor acredita em alienígena? Vida inteligente, eu não acredito. Eu, Carlito, se você acredita, respeito, mas eu não acredito. No máximo, se tiver vida inteligente em outro planeta, Jesus já passou lá e já anunciou o evangelho para eles. Tá? Então, eu não acredito, mas fico nessa hipótese, se tiver, Jesus já passou lá e Deus já revelou o seu plano de alguma maneira. Mas na minha maneira de pensar, sabe o que eu tenho pensado? O seguinte, aqui não diz que nos finais dos tempos,
2 estarão no campo, um será deixado e outro será levado. Por quê? A Bíblia fala de algo no Apocalipse, que é o arrebatamento. Quem acredita na Bíblia? Então você acredita no arrebatamento. Eu acredito que nos finais dos tempos, disse Jesus aqui em Mateus 24, que por amor dos escolhidos até os dias seriam abreviados. Então que o Senhor Jesus vai voltar, nós cremos. Mas a igreja santa, que não ficar para o juízo final, vai ser arrebatada antes. Você lembra na década de 80 que era muito comum você estar dirigindo o carro e aí tinha um plasquinho atrás do carro da frente dizendo: cuidado, em caso de arrebatamento, esse veículo ficará desgovernado. Lembra disso? Tinha um monte, só que os crentes estão tão confortáveis agora que nem acreditando no arrebatamento, tá, mas nem fala mais nisso. Eu acho, pastor Marcos Madalena, temos que fazer uso leve com frases também sobre o arrebatamento. E era comum na década de 80, de 90 falar sobre isso, mas não temos falado mais. Mas vai acontecer. Se eu vou morrer e isso não vai ter acontecido, não sei. Se será nessa geração ou na outra, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Jesus vivo está, Jesus voltará outra vez aqui, Maranata, e o arrebatamento da igreja vai acontecer. Inclusive, glória a Deus. Tem um filme, eu assisti lá nos Estados Unidos, esses dias atrás com Leila, o Left Behind, parte 3. Baseado no livro do Tim LaHaye, Left Behind, com a série de 10 livros de ficção bíblica baseado no Apocalipse. E baseado nesse livro, que tem a história de um filme, mas é o princípio do arrebatamento. Então, em cinema secular nos Estados Unidos, nós assistimos Left Behind 3 lá. E você está percebendo que esse assunto de OVNIs, ninguém estava falando mais, no máximo era piada, era meme, ET de Varginha, Fabiano. Só que agora começou presidente dos Estados Unidos, oficial, uma notícia como essa que eu acabei de dar para você aqui, um oficial da alta inteligência dizendo que o governo americano está escondendo nave intacta. Eu não sei não, mas é bem possível que esse pessoal que não acredita na volta de Jesus, não acredita em Bíblia, não acredita em arrebatamento, já esteja começando a arrumar uma ideia para justificar que daqui a pouco, numa cidade inteira, um monte de gente vai sumir. Porque quem ficar, a gente vai ter que dar uma explicação. Make sense? Não é? Vai ter que dar uma explicação. Para onde foi? E eu não vou estar aqui para contar. Você vai estar? Eu não vou estar, não. Eu não vou estar. Me inclua fora dessa. Não é problema meu, mas quem ficar vai ter que dar explicação. Gente, São José dos Campos com 600, 800 mil habitantes, 200 mil foram embora. Inclusive 20 mil que estavam naquela igreja lá em cima, sumiram. Quem ficar vai ter que dar explicação. Gente, e aí uma das explicações vai ser essa. Olha, de fato a gente escondeu, mas infelizmente é isso aí, ó. Os alienígenas estavam aí, ó. Fred, devem ter levado esse 1/3 que ficou. Não, é sério. Por quê? Jesus está voltando. Eu não sei quando, se é hoje ou se é amanhã, mas os sinais se mostram a cada vez. E aí é onde eu quero chegar, meu irmão e minha irmã. Que se nós temos 2 estilos de vida, o estilo natural e o sobrenatural. Você vive o natural, mas tem o plus do sobrenatural. Quer dizer, como um crente em Jesus, você pode desfrutar de tudo que Deus deu para todos, mas pode
ter as bênçãos que estão depositadas em Efésios 1:3, as bênçãos celestiais para aqueles que o amam, que estão depositados nas regiões celestiais. E você sabe que o tempo está acabando, que Jesus está voltando. Minha pergunta: por que você vai tomar decisões só em função do que está no Instagram dos outros? Por que você vai tomar decisões só comparando com o que o mundo está fazendo? Por que você, que nunca vai morrer, está se preocupando com o estilo de vida de quem nunca vai viver? Por que você vai tomar as decisões para os seus filhos só porque todo mundo está tomando? Não pode, porque a sua régua é outra, a sua maneira de escolher é outra. Você não pode entrar nessa: ah, mas está todo mundo fazendo, pastor. Mas você não é todo mundo. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você não é todo mundo. Você é filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Você ama todo mundo, você respeita todo mundo, mas você não é todo mundo. Então tem aqui algumas chaves importantes, 7 chaves, para aqueles que acreditam nesse estilo de vida que vai além do normal, que até o mundo dos homens, da ciência e da tecnologia está tendo convulsões. Gente, você sabe o que está acontecendo nesse mundo de inteligência artificial? Essa semana, grandes investidores da questão da inteligência artificial, dos chats GPT que estão aí, que vão chegar muitos outros, estão tirando o pé no investimento, porque estão chegando à conclusão de que, como está avançando a inteligência artificial, caindo nas mãos erradas, pela motivação errada, pode ser uma ferramenta da nossa autoextinção. Porque, por exemplo, se tudo está automatizado, se tudo tem inteligência artificial, quem que vai cuidar da nossa água? Se os aviões voam sozinhos, se os carros começam a andar sozinhos, se tudo começa a ser automatizado, e alguém com intenções maléficas, um drone voando sozinho, pulverizando veneno por aí. Então, essa semana, você viu até o Bezos, o Elon Musk está repensando o investimento em inteligência artificial. Por quê? Pode ser que venha a ser usado contra nós. Algo que a princípio é para facilitar a nossa vida, pode, por muitos caminhos, vir a ser uma bomba contra nós. Mas, de novo, nada nos pega de surpresa, porque tudo está aqui. Então, pastor, então eu tenho uma pergunta: como é que nós vamos viver? Nós vamos viver com medo? Nós vamos viver embaixo da cama? Nós vamos ver como nas cavernas? A gente não vai sair mais? A gente não tem mais internet? Não, nada disso. Nós vamos viver fazendo as escolhas certas. Nós vamos viver ativando as portas corretas, colocando as chaves corretas. E Paulo, há 2000 anos atrás, nos entregou essa riqueza aqui. Primeiro, viva de maneira sábia. Tenha cuidado com a maneira que você vive. Então você não pode viver de qualquer jeito. Não é qualquer roupa que serve para você. Maneira sábia. Foge do certo e errado. Ah, pastor, eu tenho dinheiro, estou com vontade. Vou comprar um relógio de 250 mil. Gente, tem pastor que compra. Eu não vou dizer que não quero julgar nenhum dos meus irmãos, que é pecado você fazer isso, mas sábio não é. Sábio não é. Num país onde a maioria ganha um salário mínimo, onde tanta gente com necessidade, 250 mil reais na mão do pastor Ada, ele planta mais uma igreja. E eu vou botar num relógio de pulso? Tem pastor, tem político, tem gente que faz, mas
A pergunta não é se é certo ou errado. A pergunta é se é sábio. Ah, pastor, mas uma bolsa de 100 mil reais, o Zip corre melhor. Mas, se você for perguntar às suas pastoras aqui na igreja, você não vai ter minha irmã professora para esse assunto. Nem a pastora Leila, nem a pastora Mariana, nem a pastora Vivian, nem a pastora Esther. 100 mil reais uma bolsa. O que essa bolsa carrega para custar 100 prata? De novo, não está vivendo sábio. O que é viver maneira sábia? É ter margem. Eu já falei isso para vocês aqui. Eu estou aqui. Você está vendo? Eu estou pregando aqui para atender todas as partes do auditório. Eu vou lá, eu vou aqui. Mas onde eu estou andando? Aqui. Porque aqui eu tenho o quê? Margem. Você não está me vendo andar aqui. Porque aqui eu não tenho margem. Se eu descuidar, eu caio. Porque eu estou andando sem margem. Por isso que você não vai ver um pastor da nossa igreja. Nós temos 43. Essa semana foi ordenado o primeiro pastor internacional, estrangeiro, o pastor Paco, mexicano aqui na igreja. Você não vai ver nenhum pastor da nossa igreja respondendo em caixinha de Instagram: pastor, pode ir, sexta-feira, pastor, crente pode ir no happy hour lá da empresa, com todo mundo tomando a beer da sexta-feira. Você não vai ver a gente respondendo isso para você. Sabe por quê? Nós queremos você grande. Nós queremos você satisfeito e com margem. Então nós não vamos responder isso para você. Porque primeiro, você é crente. Segundo, tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem uma Bíblia na mão. Então, não fique perguntando se é certo ou errado. Pergunta: isso glorifica a Deus? Mandar nudes glorifica a Deus? Se enfiar dentro de uma roupa que é para uma pessoa, sei lá, 30 quilos mais magra que você? Não tem como, não faz sentido, né? É para deixar margem, não marcas. Não é? Ah, pastor, mas isso é ser religioso. Não é que, por favor, você conhece a nossa igreja, nós lideramos pessoas livres. Nós só queremos que você termine bem. Só isso. Só isso. Só isso. Amamos você. Então viva de maneira sábia, porque tem muita gente vivendo de maneira idiota. 2, agarre as oportunidades em tempos difíceis. Não sou eu que estou dizendo que os dias são maus. Está escrito: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem gente, eu acho que ainda acha, tem crente que deve estar achando que o diabo vai se converter. Não, no final, pastor, o amor vence, todo mundo vai para o céu, né? O céu que eu vou, a Bíblia diz que uma multidão lavada pelo sangue do Cordeiro, de todos os povos, línguas e nações, de todo lugar, de toda etnia, mas todos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então você não vem me dizer que o amor vence, porque aí você tem que ter céu para Saddam Hussein, Hitler. Pensa no maior exterminador de pessoas, nesse céu de inclusão, todo mundo está lá. Jesus morreu por todo mundo, mas na cruz, um se arrependeu e o outro não se arrependeu. Brevemente você vai ter, nós estamos já com o projeto finalizado ali na beira da Dutra. Nós vamos ter 3 grandes cruzes. Porque uma cruz só passa uma mensagem, mas quando você coloca 3, gera uma reflexão. Por que as 3? As 3 está escrito na Bíblia. A maior lá era de Jesus e tinha outras 2. Uma
de um pecador arrependido. Essa representa você e eu, amém? Mas e a outra? Quem não se arrepender, Jesus só disse: hoje estarás comigo no paraíso, para o que se arrependeu. Queridos, não existe céu para todo mundo sem o sangue de Jesus. Isso é conversa, isso é teologia liberal inclusiva do inferno. Espera aí, se todo mundo que morreu foi para o céu, por que que na hora da cruz Jesus disse que só um iria para o céu? A grande questão é, você está ouvindo Jesus ou você está ouvindo voz? Nós escolhemos ouvir Jesus. E Jesus disse que quem estaria com ele no paraíso é aquele que o reconheceu antes de morrer. Então, o mundo está difícil porque a Bíblia diz, você vai continuar sendo pressionado, mas nessa semana escolha Jesus. Vire o jogo, escolha Jesus. E muitas vezes isso não vai estar na maioria. Muitas vezes isso não vai estar na proposta mais tentadora e mais cheia de fundos financeiros. Ah, pastor, apareceu uma proposta para eu ir trabalhar nos Estados Unidos. É uma oportunidade, os dias estão maus. E o senhor falou da gente aproveitar a oportunidade. Mas eu tenho que ir, eu vou para lá e a minha esposa vai ficar aqui. Isso é oportunidade ou tentação? Como é que você está casado e um vai e o outro fica? Querido, já está difícil para os dois aqui. Imagina aqui, um aqui, o outro lá na Europa, outro aqui nos Estados Unidos. Você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado olhando para você? A carne não melhora. E eu não vou perguntar aqui quem está passando dificuldade no casamento, não, porque a igreja não quer constranger ninguém. Eu sei que tem gente passando dificuldade no casamento. Mas se está difícil com os dois juntos, imagina se um fica aqui e o outro lá a 3.000 quilômetros de distância. Hoje, antigamente as pessoas casavam e era comunhão universal de bens. Nem perguntava, ia para o cartório, pum. E eu sou desse tempo, década de 70. Aí depois passou a casar em comunhão parcial de bens. Eu e Leila, como fomos casar, não, pode colocar aí comunhão integral de bens que não temos. E está lá, nossa comunhão universal de bens. Queridos, a gente não tinha nada. Sabe quando que a gente foi ter televisão? 1 ano depois, sério. Porque só tinha, ou comprava a máquina de lavar a televisão. Você acha que quem a gente escolheu? Ué? Ainda mais casadinho de novo, vai comprar televisão para quê? Não é? Então, o que acontece? Até me perdi aqui. O herança real é amanhã, hein? Herança real é amanhã. A Leila vai assistir na internet. Então você precisa de fato ver as suas prioridades de vida, porque o diabo ele vai querer destruir, derrubar tudo mais valioso que você tem. E o casamento, a parte financeira, gente. Jaime Kemp escreveu um livro, Até que as Finanças os Separem. Então você ia para o cartório, comunhão total de bens. Já no meu tempo, na década de 90, comunhão parcial de bens. Hoje, quando chega lá, eu perguntei isso esses dias, Fabiano. Já chega lá, é separação total de bens. Se você quiser diferente, você tem que falar. Sabe por quê, gente? O escrivão já está facilitando o trabalho, porque já está partindo do pressuposto que vai separar. Então hoje, para fazer comunhão total, é mais caro. E você tem que falar. E mesmo assim, mesmo se casar, fizer o contrato, depois ainda pode brigar na justiça. Por quê? Porque o mundo vive num tempo de relações artificiais. Não é só a inteligência que é artificial, não. São os casamentos também. A gente faz um acordo aqui. Se der certo, deu. Se não der, a gente separa. E aí já está escrito aqui que cada um vai para o seu lado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você pode ter fontes separadas. Um trabalha, tem a sua receita, o outro trabalha, tem receita. Que em nome de Jesus, cada mulher aqui tenha 2, 3 receitas, cada homem tenha 2, 3 receitas.
Mas no momento que estão casados, é um orçamento só. Pode ter 3, 4 receitas e entradas, mas é um casamento, é um orçamento. Amém ou não amém? Aí, ó, tá vendo? Nem isso é forte aqui na igreja. Aqui tem que ser diferente. Lembra que eu introduzi aqui dizendo que há um padrão do mundo e aqui no reino de Deus tem outro, porque Deus nos eleva a vida além das nossas possibilidades. Igreja da cidade, herança real, homem, honra e feminina. Aqui na nossa família o orçamento é um só. Amém ou não amém? Aê! Glória a Deus. 3, busque a vontade do Pai em meio às circunstâncias. Porque senão, gente, você está arrumando negócio para brigar. Não, eu paguei a escola das crianças, mas quem pagou o aluguel? Não, eu paguei o rancho dessa semana. Não, mas quem pagou a conta de água e de luz? Chega de divisão. Multiplicação para ganhar e sabedoria para gastar. Jejum e oração, dízimo e oferta. Aleluia. Busque a vontade do Pai em meio às circunstâncias. Qual é a vontade de Deus? Porque a sua, você já sabe, a da sua esposa já sabe. A sua vontade, jovem. Portanto, não sejam insensatos. Gente, a Bíblia aqui é elegante. A palavra aqui é não seja idiota mesmo. Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, não é ver o problema, é ver qual é a visão de Deus para essa situação. Tudo se discerne espiritualmente. Ontem eu orei por um pai que ele estava vendo uma situação difícil, porque ele soube, uma pessoa trouxe uma revelação de Deus que alguém fez um trabalho espiritual, uma macumba contra a filha, ou um voto espiritual, uma coisa assim, contra a filha. E ele estava vendo a filha passando por esses problemas espirituais. O que um pai desse é? Está discernindo. Porque se ele discerne que aquela situação que a filha está enfrentando é espiritual, ele vai vencer com jejum, oração, com voto, com santidade. Porque se você está sabendo que alguém está fazendo um trabalho espiritual contra você, você não precisa ter medo, porque é maior que está em você do que nele. Mas você tem que saber que isso está acontecendo para que você possa agir com as armas certas e assim vencer. 4, busque a plenitude do Espírito. Essa é a 4ª chave que você tem que ativar. Seja cheio do Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher com o Espírito Santo. É uma escolha, é uma decisão. Naquele tempo, o vinho era muito mais popular e cultural do que hoje. Hoje é uma bebida fina de alguns, mas naquele tempo, devido à questão de saúde, devido à questão do frio, era muito comum. Mas mesmo naquele contexto, beba com moderação, beba como um remédio, beba como algo de celebrar um casamento, mas não se embriague. De novo, a questão é você beber ou não um copo de vinho. Esse não é o ponto. A questão aqui é de sabedoria. Você sabe por que aqui, a nossa igreja, a gente não usa vinho na ceia? Para mim, os pastores aqui da igreja, a maioria não passou pelo contexto de dependência química do álcool. Então, se eu beber um cálice, um copo de vinho, não tem problema, porque eu nunca fui um alcoólatra e dependente do álcool. Mas para quem foi numa igreja grande como essa, que quando celebra a ceia do Senhor serve a quase 20 mil pessoas todo mês, uma pessoa que viveu isso, já pensou uma pessoa voltar a beber porque foi na ceia do Senhor na igreja? É complicado, né? Então, não é por uma questão de religiosidade que a gente não usa botar vinho na ceia. É porque não precisa. E se você quiser brigar comigo para dizer que na Bíblia, em João 2, era vinho, aí eu vou perguntar a você, qual o seu problema? Por que você tem que beber o vinho? Porque o problema é outro, irmão. Eu não preciso. Porque ali a questão é memorial. Se eu estiver reunido com meus irmãos e eu quiser celebrar ali a ceia do Senhor e não tiver nem suco de uva e nem vinho, eu vou fazer com água. Pão e água, mas a presença do Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. Não é? Porque não é o elemento, é a presença, é a memória, é o mandamento.
Então fuja do hedonismo, não se embriague do vinho, nem de nada que é mundano, mas do Espírito Santo. 5, cultive intencionalmente sua espiritualidade, porque quando você escolhe, como diz Efésios 5,19, falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, você escolhe o Senhor. E aí você vai redefinir prioridades, relacionamentos, quem senta na sua mesa, quem anda no seu carro, onde você vai, o que você compra, o que você gasta com o seu dinheiro. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. É tão espiritual o que você compra com o seu dinheiro que sobra do que você não dá o dízimo, do quanto você dá o dízimo. É tão espiritual quanto. Aí eu dou o meu dízimo, isso é espiritual. Aí eu pego os 90 e gasto com tudo que não edifica. É pecado. Porque tudo é espiritual, você é espiritual, a sua vida é espiritual. 100% do seu orçamento é espiritual. Não é só vir à igreja no domingo. É como que você volta para casa na segunda-feira. Uma vez eu recebi um testemunho de uma mulher chorando que o marido sai de um culto, lembra, tinha estradinha? Ela fala, pastor, chega na estradinha, ele já está brigando comigo. Então, tudo é espiritual, a maneira como que você vai para casa, chega em casa e a sua semana. Não é só oração, meditação na palavra, jejum, votos, tudo isso são disciplinas espirituais. Mas o que você vê no seu streaming da internet, o que está no seu Netflix, o que está... Se eu for lá ver o histórico do que você assistiu, você mostra para mim? Você me mostra a sua lista do seu Spotify que você anda ouvindo? Você mostra para mim o histórico das suas navegações da internet? Porque isso é tão espiritual do que o ato de vir aqui na igreja. Agora, se o Carlito não está vendo, é circunstancial, mas Deus está vendo. 6, mantenha uma atitude de gratidão, dando graças constantemente ao Deus Pai. Você vai crescer, porque o que agradece cresce. Só os satisfeitos são seletivos. Então viva na gratidão, modo gratidão, como cantamos aqui. E 7 e último, se você quer fazer grandes escolhas na vida, honre as pessoas da sua vida. Quem são as pessoas da sua vida? Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Filhos, se sujeitem aos seus pais. Mulheres, sujeitem aos seus maridos. Maridos, se sujeitem ao Senhor. Sujeitem-se uns aos outros. Ovelhas, sujeitem aos seus líderes e pastores. Pastores, sujeitem-se uns aos outros. Quem são as pessoas da sua vida? A quem você presta conta? Hoje ouvimos do pastor Fadia aqui pela manhã, olha para cá. Todo discípulo de Cristo precisa ter um mentor para ouvir, um amigo para caminhar e um discípulo para fazer. Se você estiver ocupado em ter essas 3 dimensões na sua vida, você não vai terminar mal. Se você tem um mentor para ouvir e guiar você, se você tem um amigo para caminhar perto e se você tem um discípulo para você formar, você não vai perder tempo com esse mundo sedutor e secular. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou
dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.